Olá pessoal, tudo bom? Na aula anterior a gente falou da média aritmética simples, né? Então hoje a gente vai falar da média aritmética ponderada. Ela acaba não sendo tão conhecida, né? Pelo menos pelo nome, mas ela é bastante usada, tá? Definição, né? Nesse caso, para cada um dos valores da variável, a gente atribui um peso diferente, tá? Então, para cada um dessas variáveis, a gente atribui um peso. É bastante usado, por exemplo, quando o professor vai dar prova e também trabalho, tá? Então, dependendo do lugar, o professor vai dar uma prova e vai dar um trabalho. E para fazer com que a prova tenha mais valor do que o trabalho, o professor atribui um peso diferente para essa prova. Por exemplo, ele pode falar que essa prova tem peso 3 e o trabalho tem peso 2, certo? Então, com essa diferença aqui de peso, na hora que ele for fazer a média, a prova vai acabar sendo mais importante, por assim dizer, do que aquele trabalho, tá? Para a gente calcular essa média, né, a gente multiplica cada valor x da variável x pelo seu peso p, tá? Depois fazemos a soma dos valores obtidos. Por fim, a gente divide pela soma dos pesos. Em símbolo, galera, olha o que a gente tem. O nosso querido x barra, né, que é a nossa média, certo? É igual ao quê? O somatório, né? Só que agora olha que tem um negocinho diferente, né? De xp vezes p sobre o somatório dos pesos. Nossa, não entendi nada. Então vamos imaginar o seguinte, que o professor deu uma prova e deu um trabalho, certo? Nessa prova, o aluno tirou 5. E no trabalho, esse aluno tirou 9, correto? Se fosse a média aritmética simples, né? A média do aluno seria 5 mais 9 dividido por 2, não é? Fazendo 5 mais 9, eu tenho 14, dividido por 2, a média dele seria 7, certo? Só que tem um detalhe. Aqui, nós vamos dar um peso diferente para cada avaliação. Essa prova aqui, ó, o pezinho dela vai ser peso 3. E esse trabalho, o pezinho dele vai ser 2. Então, basicamente, a prova vai ter um peso maior do que o trabalho. Como que vai ficar o nosso x barra aqui? Ó, eu vou pegar nota da prova, 5, e multiplicar pelo peso da prova, 3, mais nota do trabalho, que é 9, vezes o peso do trabalho, que é 2, tá? E na hora que eu for fazer a divisão, né, eu vou somar os pesos, ó. A prova tem peso 3 e o trabalho tem peso 2, tá certo? Então, o meu x barra, que vai ser a média ponderada desse aluno, fica. Primeiro eu acerto aqui em cima, ó. 5 vezes 3 é 15, mais 9 vezes 2 dá 18. Isso aqui, na hora que eu somo 3 com 2, fica 5, certo? Continuando aqui em cima, né? X barra, que é a média ponderada desse aluno, vai ser. Se eu fizer 15 mais 18, vai dar 33, dividido por 5, certo? Se eu dividir 33 por 5, isso aqui vai dar 6,6, certo? Repara que a média do aluno usando média ponderada deu 6,6, enquanto que a média dele utilizando a média simples deu 7, tá? Perceberam que deu uma certa diferença na hora que eu atribuí pesos? Tudo bem? Então vamos treinar, ó. Primeiro exemplo. O professor de física aplicou 3 provas neste semestre, certo?
Essas provas tinham peso 1, então o peso da primeira prova foi 1, o peso da segunda prova foi 2 e o peso da terceira prova foi 3, certo? Calcular, então, o valor da média de um aluno que obteve essas notas aqui, ó. 6 na primeira prova, cujo peso era 1, 4,5 na segunda prova, cujo peso era 2, e 7 na terceira prova, cujo peso era 3. Tá? Então, vamos ver como é que a gente começa? Então, escreva a fórmula. Ó, vocês estão vendo que a gente já está começando a acostumar com essas representações? X barra é quem? A média. Sigma x vezes p. O sigma é o somatório de cada valor da minha variável x, no caso as notas da prova, vezes o peso, dividido por σp, o somatório dos pesos, certo? Vamos montar? Então, ó, primeira nota de prova vezes o peso dela. Então, a primeira prova o cara tirou 6 e o peso foi 1. Mais segunda prova vezes o peso dela. 4,5, a nota da prova, vezes 2, que é o peso. Mais terceira prova, no caso foi 7, vezes 3, que é o peso. E embaixo o que eu faço? Somo os pesos. 1 mais 2 mais 3. Tudo bem? Primeiro, a gente tem que fazer essa multiplicaçãozinha aqui em cima. Então, ó, 6 vezes 1 é 6, 4,5 vezes 2 é 9, 7 vezes 3 é 21. Certo? E se eu somar os pesos, 1 mais 2 mais 3 vai dar 6, certo? Agora, eu venho aqui neste numerador e somo. 6 mais 9 mais 21 dá 36. Dividido por 6, a média do cidadão, a média do aluno foi 6. Tudo bem? Difícil. Mais um exemplo, ó. Dá um pause aí, tá? Tenta fazer. Eu espero vocês para ver a nossa correção, certo? Então, vamos lá? Então, a classificação final para um determinado curso é a média ponderada, ó, que agora não é mais a média simples, mas a média ponderada, das provas de capacidade geral com peso 3. Então, a prova de capacidade geral, o peso dela é 3, certo? E prova de capacidade específica. A capacidade específica, o cidadão falou aqui que o peso dela vai ser igual a 2, certo? Nessas condições, qual é a classificação final de um aluno que obteve 162 pontos na capacidade geral? Então, ó, o valor x da minha variável da capacidade geral é 162, certo? E 147, então aqui o cidadão teve 147 na prova de capacidade específica, tá? Então o valor x aqui para a variável nota da prova na prova de capacidade específica foi 147, tá? Então a gente se organizou, tirou os dados, tirou as informações, vamos fazer os cálculos. Então aqui, repara que eu nem coloquei aquela representação, né, de pôr assim, x barra igual somatório de x vezes o peso sobre o somatório dos pesos. A gente já sabe. Pega a nota, multiplica por peso, ó, 162 vezes o peso 3, mais a outra nota, 147 vezes 2, e divido pela soma dos pesos, certo? Então, primeiro eu faço essa continha aqui, ó, 162 vezes 3 e o 147 vezes 2. 162 vezes 3, 486. 147 vezes 2, 294. E se eu somar 3 mais 2, vai dar 5, certo? Agora aqui, eu tenho que fazer essa soma que está aqui em cima. Então,
486 mais 294 dá 780. 780 por 5 vai dar 156. Então, a média desse aluno aqui foi 156. Tudo bem? Exemplo 3, galera. Mesma ideia. Lê a questão, tenta fazer, né? Pausa o vídeo para tentar fazer. Depois que você terminar de tentar fazer, você dá o play e continua, tá? Podem ficar tranquilos que eu espero vocês fazerem, tudo bem? Então vamos lá? Acho que vocês já pausaram e tentaram fazer a questão, né? Então, primeiro a gente lê a questão com atenção, depois vem a parte da interpretação, tá? Então a questão está assim. Um feirante possuía 50 kg de maçã, tá? Então ele tinha 50 kg de maçã para vender numa certa manhã. Tudo bem? Ele começou a vender as frutas por R$ 2,50 ao quilo. E com o passar das horas, ele reduziu o preço em 2 ocasiões para não haver sobra. Então ele começou a vender esse preço aqui, foi vendendo, chegou a um ponto que baixou as vendas, ele diminuiu o preço, vendeu mais um pouco, diminuiu de novo, até dar conta de vender tudo. Tudo bem? Então, a tabela seguinte informa a quantidade de maçãs vendidas em cada período, bem como os diferentes preços cobrados pelo feirante. Então, vamos analisar e interpretar essa tabela? Então, ó, até as 10 horas, ele vendeu a R$ 2,50 o quilo de maçã e vendeu 32 quilos, certo? Das 10 às 11, ele reduziu, ó, foi para R$ 2,00 o quilo da maçã e vendeu assim 13 quilos. Por fim, das 11 ao meio-dia, ele vendeu a R$ 1,40 o quilo da maçã e vendeu 5 quilos de maçã, tá? Pergunta: naquela manhã, por quanto foi vendido em média o quilo da maçã, tá? Então, ele quer o preço médio da maçã, né, do quilo de maçã. Nossa, mas é agora. O que eu faço? Eu somo 2,50 mais 2 mais 1,40 e divido por 3, hein? Será que o x barra aqui, que é o preço médio da maçã, é isso? 2,50 mais 2 mais 1,40 dividido por 3. Se fosse a mesma quantidade de quilos de maçã aqui, ó, 30 quilos a 2,50, 30 quilos a R$ 2,00, 30 quilos a 1,40, belezinha, daria certo. Só que aqui a gente percebe que para cada preço que o comerciante cobrou ali do quilo de maçã, ele vendeu uma quantidade diferente. Então, esse 2,50 aqui acabou tendo 32 quilos dela vendido. Então, esse aqui tem um peso maior do que os 5 quilos que foram vendidos a 1,40. Então, não dá nessa situação, né, para eu utilizar a média aritmética simples, já que eu tenho alguma coisa aqui, ó, para interferir nesse valor que foi vendido o preço da maçã, tá? Então, a gente pode fazer a comparação e dizer: essa coluna aqui é a minha variável x e aqui a outra coluna são os pesos. Então, a gente tem que usar a média aritmética ponderada, tá? Como que eu faço? Valor vezes peso, ó. 2,50 vezes 32 quilos, mais R$ 2,00 vezes 13, né? O preço vezes a quantidade de quilos vendido, mais 1,40 vezes 5. E embaixo eu somo os pesos, ó. 32 quilos mais 13 quilos mais 5 quilos, tá? Bom, eu tenho que fazer essa continha aqui de 2,50 vezes 32, essa outra de 2 vezes 13 e essa outra de 1,40 vezes 5. Deu 80, 26 e 7. E se eu somar 32 com 13 com 5, deu 50 kg de maçã que o comerciante tinha, tá? Somo tudo aqui em cima agora. 80 mais 26 mais 7 dá 113, certo? Dividido por 50, R$ 2,26, em média, o quilograma de maçã, que foi o preço médio de venda. Certinho? Então, galera. Exemplo 4, tá? Mesma ideia.
pausa o vídeo, tenta fazer, depois você vem, dá o play, confere a sua resolução com a resolução que tem aqui, tá? Para ver até onde você foi, se você acertou, se você errou, se você confundiu alguma coisa, tudo bem? Então fica tranquilo que eu vou estar esperando vocês a hora que vocês quiserem dar o play, tá? Tô esperando. Vamos lá? Então, ó, um ônibus de excursão, vamos tirar as informações aqui, né? Vamos pegar as informações mais importantes. Então, um ônibus de excursão partiu com 40 turistas a bordo, tá? Então, esse ônibus de excursão partiu com 40 turistas a bordo. Desses aí, 8 turistas reservaram a viagem com antecedência, né? Eles chegaram lá na agência de viagem e falaram, não, eu quero comprar isso aqui. E pagaram R$300 na sua passagem. Os demais, cada um pagou 340, pagou mais caro, né? Não comprou antecipado. Pergunta, qual foi o preço médio que os turistas pagaram nessa excursão? Ah, eu vou pegar o 300 e dividir então, eu vou pegar o 300, vou somar com o 340 e dividir por 2? Não. Se eu tinha 40 turistas e apenas 8 pagaram os R$300, o restante desses turistas, né, os 32 que sobraram, pagaram 340. Então, repara que esses 32 turistas que pagaram R$340 acaba tendo um peso bem maior do que esses 8 turistas que pagaram adiantado pela excursão o valor de R$300. Deu para perceber isso aqui? Então, aqui não cabe, de novo, a média aritmética simples. A gente tem que pegar a ponderada. Se fosse 20 turistas pagando R$300 e 20 turistas pagando 340, né, meio a meio, aí você poderia fazer a média aritmética simples. Mas como eu tenho bem mais turistas que pagaram o preço mais alto, não dá para fazer a média simples. Tem que ser a ponderada. Ah, mas como que eu encontro a média ponderada? Valor vezes peso, ó. R$300 vezes 8. Valor da variável vezes o peso, 340 vezes 32. E embaixo eu somei os pesos, certo? 300 vezes 8 dá 2.400. 340 vezes 32 dá 10.880. E 8 com 32 vai dar aqueles 40 turistas ali, certo? Bom, seguindo aqui em cima. Se eu somar 2.400 com 10.880, eu vou obter 13.280, que eu vou ter que dividir por 40. Fazendo a continha, a média de preço dessa viagem foi de R$332 por pessoa. Tudo bem? Então, pessoal, acho que deu para perceber que isso aqui foi mais curtinho, né? Que não tem tanto segredo com a média ponderada, apesar da gente ter um certo receio na hora que vê esses nomes diferentes, né? Então, agora resta vocês fazendo os exercícios para treinar, tá? Então, bons estudos a todos!